Uma pergunta comum que eu costumo receber é: qual tamanho deve ter a minha monografia? Meu TCC precisa de quantas páginas para ficar pronto? Uma dissertação de mestrado precisa de quantas páginas para ser considerada como uma dissertação? É muito comum essas dúvidas persistirem para muitos alunos, não só da graduação, mas também da pós-graduação, e por isso eu resolvi fazer um vídeo para tratar sobre isso, tá? Antes de começar, eu quero deixar bem claro que não existe um manual definitivo das regras sobre tamanhos de monografia, tá? Não existe um manual definitivo sobre as regras de metodologia e, a depender do manual que você for pegar, você vai pegar e vai ver algumas informações que são diferentes. Então eu tentei fazer meio que um compilado das principais informações que eu já vi sobre esses temas para trazer esse conteúdo aqui para vocês de maneira mais direta e clara. Então vamos lá, para que a gente possa entender primeiro qual o tamanho da quantidade de páginas que deve ter um trabalho monográfico, é importante entender o que é um trabalho monográfico e saber qual é a diferença entre os diversos tipos de trabalho monográfico que nós temos. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é que uma monografia nada mais é do que um texto que deve tratar sobre apenas um tema. Ou seja, é uma mono de único, e aí vem essa ideia de que é um trabalho que vai tratar apenas sobre um determinado tema. Imagina, por exemplo, que você vai escrever um livro, e aí você vai colocar lá, parte 1, parte 2, parte 3. Por exemplo, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis ele não pode ser considerado como um texto monográfico, porque primeiro se trata de um livro de fantasia e tal, mas sobretudo porque você não consegue ter em um só documento, em um só objeto, toda a temática que está sendo abordada ali pelo autor. Então, uma coisa que muitos alunos confundem, alguns pensam que monografia é um texto mais rebuscado e outros acabam confundindo essa nomenclatura de monografia, TCC, artigo, e aí é por isso que eu quero deixar bem clara essa diferença. Então vamos lá, monografia é um trabalho, é um texto que trata apenas sobre um tema. Então veja que monografia é algo mais abrangente, e dentro do gênero monografia nós temos os gêneros específicos de textos que geralmente são feitos por alunos que estão na graduação. Por exemplo, o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, ele é um tipo de texto monográfico. A dissertação, que é o trabalho que se apresenta para a conclusão de mestrado acadêmico, a dissertação é outro tipo de trabalho monográfico. A tese, que é o trabalho apresentado pelo doutor para conseguir o título de doutor, né? Esse trabalho também é um tipo de monografia. Até mesmo um artigo, ele também pode ser considerado como um tipo de monografia. Então você falar que está escrevendo a sua monografia, em tese, tá? Você não está dizendo para quem está lhe ouvindo o que efetivamente você está fazendo. Se é o seu trabalho de conclusão de curso, se é um artigo, se é uma dissertação ou se é uma tese. Pode ser qualquer uma desses 4 textos. E o drama começa quando a gente começa a tentar entender qual é a diferença desses textos, porque o artigo científico ele é relativamente mais fácil de se compreender, porque é um trabalho que costuma já ser muito desenvolvido pelos alunos de graduação. Então, o que a gente poderia caracterizar aqui? O artigo científico ele é um trabalho de natureza acadêmica que tende a tratar sobre uma pergunta de pesquisa específica, fazendo um recorte que tende a ser apenas uma parte do todo, porque como se trata de um artigo, o tamanho do artigo tende a ser um tamanho menor. Então, o artigo ele é caracterizado por ser um trabalho menor, ainda assim tendo seu rigor ali acadêmico tendo que ser observado. Quando a gente está falando de TCC, o que a gente tem que ter em mente? Que o TCC é um trabalho que vai ser desenvolvido por um aluno de graduação, então não se aplica para o TCC o mesmo rigor que se aplica, por exemplo, para trabalhos de dissertação, de mestrado e para trabalhos de tese de doutorado, mas ainda assim entende-se que aquele trabalho que vai ser apresentado, ele deve cumprir um rigor metodológico. Ele deve cumprir, por exemplo, e respeitar as normas da ABNT, ele deve, por exemplo, identificar de maneira clara um problema de pesquisa, trabalhar esse problema de pesquisa de maneira bem desenvolvida e argumentada. Então, o TCC, ele é o trabalho que você apresenta ao final do curso do Direito a uma banca que vai avaliar o seu trabalho. A dissertação, ela já entra aqui para aqueles que querem a pós-graduação, e a dissertação, ela é um trabalho, talvez aí seja o primeiro trabalho que aquela pessoa vai desenvolver e que efetivamente tem um caráter acadêmico.
Porque ao terminar o mestrado, espera-se que aquela pessoa tenha desenvolvido as habilidades necessárias para se tornar um pesquisador. E para você entender um pouco mais sobre isso, né, sobre pesquisa e tudo mais, depois veja alguns vídeos aqui do canal em que eu falo mais sobre isso, tá? E quando a gente fala de monografia enquanto tese de doutorado, a monografia enquanto tese de doutorado vai ser um trabalho bem mais robusto, é um trabalho do qual a pessoa que desenvolve tem bem mais tempo para elaborar e, por essas razões, tende a ser um trabalho maior. Dessas 4 categorias que eu coloquei para vocês, a tese é aquele trabalho que tem uma dimensão maior. E aí, indo direto ao ponto aqui, qual é o tamanho de páginas que deve conter cada um desses trabalhos? Quando nós falamos de artigo, e aí fica muito variável, tá? Se considerar uma folha de papel A4 que você vai desenvolver ali no Word, veja só, você vai ter ali uma variação que pode ir de até 15 páginas até 30 páginas mais ou menos. E a depender de onde você vai colocar aquele artigo, pode ser até que a revista receba um artigo maior com mais páginas. Quando nós falamos de TCC, o TCC ele tem que ficar com um tamanho entre o artigo e entre a dissertação. Quando a gente olha para o outro extremo, que é a tese de doutorado, a tese de doutorado deve ter aí pelo menos 150 páginas. Estou falando aqui sem levar em consideração capa e esses outros elementos pré-textuais. Então veja, eu tenho em um extremo inferior ali entre 15 e 30 páginas e no outro extremo 150 páginas. Então você já percebe que o TCC vai ficar no intermediário. Quando nós falamos da dissertação de mestrado, se você fizer uma dissertação de mestrado que tem aí entre 80 e 120 páginas, desconsiderando as capas, vai ter um trabalho de bom tamanho, tá? Eu vejo muita gente com essa ideia de produzir trabalho de dissertação muito grande e tal, mas eu não sou tão a favor dessa ideia. É lógico que se for necessário e se fizer parte da pesquisa e o trabalho ficar grande, isso por si só não é um problema. Mas se você ficar aí entre 80 e 120 páginas, eu acredito que você vai ter um tamanho bastante razoável para uma dissertação. E aí a gente fica com a questão sobre o TCC. O TCC deve ter que página? Qual quantidade ele deve ter? Eu sugiro que um TCC tenha no mínimo pelo menos ali 50 páginas. E entre 50 páginas e 80 páginas, você vai estar numa situação confortável em que o seu trabalho nem vai ser considerado necessariamente pequeno demais e nem grande demais. Veja só, quando eu falo de 50 páginas, essas 50 páginas como tamanho mínimo, ela é a ideia de que você vai ter um trabalho que é maior do que um artigo científico, ou seja, ele vai conseguir apresentar ali com mais profundidade um desenvolvimento da pesquisa e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele também não precisa ser tão grande quanto uma dissertação. Agora, uma coisa que eu falo para todos os alunos é que independente do tamanho que você vai elaborar, independente do tamanho do seu trabalho, você precisa se focar mesmo no conteúdo do seu trabalho. O conteúdo é que é mais importante, porque quando você se foca no conteúdo, fica muito mais simples você desenvolver essas páginas do que simplesmente você ficar escrevendo ali para aquilo que a gente chama de encher linguiça, né? Você tem sites, inclusive, na internet que se chama, por exemplo, o gerador de lero-lero. Você pega lá um trecho, coloca lá e ele converte um trecho e transforma esse trecho de um parágrafo para uma página. Mas não é isso que se quer. É muito mais interessante que você apresente um trabalho que seja enxuto, mas que seja objetivo naquilo que ele apresenta como argumentação e como discussão, do que você apresentar um trabalho com muitas páginas, que são muitas páginas que não levam a canto nenhum. Uma coisa que é interessante é, levando em consideração isso que eu falei para vocês, né, entre 50 e 80, se você ficar entre 60 e 70 páginas, você foge aí de qualquer possibilidade de discussão se o seu trabalho é grande ou pequeno demais. Claro que sempre vale a pena você falar com o professor orientador, porque na verdade é ele quem vai definir com você esses limites. E uma coisa que eu sugiro, quando você pensar a estrutura do seu trabalho, pensar também nas dimensões dos capítulos. Por exemplo, é muito comum a gente pegar trabalhos em direito em que o capítulo 1 é um capítulo super extenso, que tem 25 páginas, que tem 20 páginas. E aí você pega um capítulo bem grande e depois passa para os capítulos 2 e 3 com capítulos de mais ou menos aí 10 páginas. Olha só, fica
fica muito discrepante, né? Os capítulos 2 e 3 ficam com a mesma quantidade de páginas do capítulo 1, fica estranho. Então é interessante que você tente fazer com que essa quantidade de páginas seja equalizada dentro do seu trabalho. Eu sugiro que você faça algo em torno de 12 a 15 páginas por capítulo. E aí, assim, você vai ter uma média de 45 páginas e, somando essas 45 páginas com a introdução e a conclusão do seu trabalho, imaginando aí que a sua introdução tenha entre 5 e 6 páginas e sua conclusão tenha entre 3 e 4 páginas, você consegue facilmente cumprir esses requisitos e fica aí com um trabalho que certamente vai passar de 50 páginas, vai girar em torno aí de 60, beleza? E aí, se você seguir essas instruções que eu estou colocando aqui para vocês, é muito provável que você tenha um êxito aí e que não tenha problema com relação ao tamanho e à dimensão do trabalho que você vai apresentar. Me diz aí, você gostou do que eu falei agora? Se gostou, curte, compartilha para os seus colegas que estiverem desenvolvendo trabalho acadêmico, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me diz uma coisa, que temas você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal? Que outros temas eu poderia trazer que envolve elaboração de trabalho acadêmico, que envolve mestrado em Direito? Que temas eu poderia trazer aqui para lhe ajudar a alcançar esses objetivos? Eu vou deixar para vocês aqui mais um vídeo que vai aparecer ou aqui, eu não sei, que vai também falar sobre como você pode desenvolver melhor os seus trabalhos acadêmicos no Direito. Eu te vejo na próxima, valeu e tchau!